Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês em mais um encontro. E hoje vamos conversar sobre um tema bastante relevante no âmbito político, que são as coligações partidárias. Vamos começar compreendendo o que é exatamente o Instituto das Coligações Partidárias. As coligações partidárias são acordos entre dois ou mais partidos para apresentação à eleição da mesma ou das mesmas candidaturas. Assim, temos uma aliança feita entre dois ou mais partidos para que esses trabalhem conjuntos em uma determinada eleição, apresentando candidatos de forma conjunta. A principal razão para a formação dessas coligações reside na busca pela governabilidade. Bom, em um país dotado de um sistema pluripartidário como o Brasil, dificilmente um único partido, de forma isolada, teria base de apoio parlamentar suficiente para governar. Tal fato incentiva, então, a formação dessas coalizões. E qual é a norma que disciplina essas coligações? É a Lei 9504, que, em seu artigo 6º, estabelece as regras relativas ao funcionamento das coligações partidárias. As coligações têm finalidade eleitoral, sendo constituídas durante as convenções partidárias que ocorrem nos meses de junho a agosto dos anos eleitorais e se extinguem com o fim do processo eleitoral. Destacamos que a instituição de coligações partidárias com finalidade meramente eleitorais, distantes de qualquer espécie de coerência programática ou ideológica, como ocorre no Brasil, representa um fato preocupante à estabilidade democrática. Em outras palavras, partidos de orientações ideológicas diversas frequentemente se reúnem, visando a eleição de seus representantes e, uma vez efetivado tal cenário, passam a atuar conforme seu próprio alinhamento político, o que dificulta a representatividade de ideias almejadas pelos eleitores. É importante destacarmos que as coligações possuem denominação própria, funcionando como um partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato de seus interesses interpartidários. Uma vez coligado, o partido político somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do processo para impugnação do registro de candidatos. Na chapa da coligação podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político integrante da mesma. Um detalhe importante acerca das coligações é a sua vedação nas eleições proporcionais. Esse comando restritivo foi introduzido pela Emenda Constitucional 97 em 2017. No Brasil, as eleições proporcionais são um sistema adotado para a escolha de vereadores, deputados estaduais e distritais e deputados federais. Antes da Emenda 97, era permitida a realização de coligações partidárias tanto para eleições majoritárias quanto para as proporcionais. Atualmente, ou seja, após a Emenda 97, só é permitida a coligação partidária para as eleições majoritárias. Mas há um detalhe importante. O próprio texto da emenda adiou a produção dos seus efeitos para as eleições de 2020. Assim, a partir e desde as eleições de 2020, não é mais possível a formação de coligações para as eleições proporcionais. É importante. As coligações para eleições majoritárias continuam sendo permitidas, sem qualquer alteração. A motivação principal dessa alteração legal foi fortalecer os grandes partidos. Isso porque, não sendo permitida a coligação em eleições proporcionais, dificilmente aqueles partidos menores, os pequenos, irão atingir um quociente partidário que supere o quociente eleitoral. Bom, isso significa que, sem coligações, os partidos pequenos terão dificuldade para eleger vereadores e deputados. Além dessa dificuldade de atingir o quociente eleitoral, os partidos pequenos terão pouco tempo disponível no horário eleitoral, diminuindo assim sua viabilidade. Outra questão relevante em relação ao tema é o fim da verticalização das coligações. Anteriormente, para o TSE, era necessário que fosse mantida a simetria entre as coligações firmadas em âmbito nacional e aquelas firmadas em âmbito regional, em uma mesma eleição.
No entanto, a emenda 52 em 2006 modificou a Constituição e terminou por solucionar a questão da verticalização, dando plena autonomia aos partidos políticos para firmar o regime de suas coligações. Bom, e com esse comentário encerramos essa primeira fase do estudo relativo às coligações partidárias. A partir de agora, o nosso foco será o estudo dos materiais disponíveis na área do aluno, para fixarmos melhor o conteúdo aqui relacionado. É sempre um prazer poder compartilhar com vocês esses momentos de evolução profissional. Um abraço e até o nosso próximo encontro.